Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Essa manhã, Deus tem uma palavra e uma promessa para o teu coração. Isaías 43 vai dizer para que eu e você não tema, porque o Senhor é quem nos chamou, o Senhor é quem nos salvou. E ele vai dizer, querido, algo precioso no versículo 2, porque ele vai dizer que quando passar pelas águas, ele estará comigo. Quando passares pelo fogo, ele estará comigo. O que Deus ele está querendo dizer, querido, em Isaías 43, é uma promessa para os escolhidos, para aqueles que têm uma promessa de Deus para o tempo em que você está vivendo, um tempo oportuno. Deus ele traz à memória ao povo de Israel que ele fez promessa e ele é fiel para cumprir, assim como eu e você. Entenda uma coisa, muitas das vezes nós não compreendemos o momento atual, o hoje. O hoje às vezes é confuso, né? O hoje cria em nós sentimentos que muitas das vezes a gente fica sem direção. Mas quando os dias vão passando, a gente vai compreendendo e entendendo aquilo que Deus ele quer fazer e aquilo que Deus ele está realizando no nosso meio. Mas uma coisa a gente precisa lembrar, querido. Deus ele não fala que vai nos livrar do fogo, vai nos livrar da água ou de qualquer situação ou circunstância. Não. Em Isaías 43, ele vai dizer que ele nos livra dentro da situação. Então, existem momentos em nossas vidas, momentos de lutas, de deserto, momentos de dificuldade, que às vezes nós não queremos passar. Nós não desejamos passar por lutas ou por dificuldades. Mas entenda uma coisa, querido. Essas lutas e essas dificuldades, elas são necessárias para que possa forjar em nós um caráter e uma fé inabalável diante dos problemas da vida, diante das dificuldades. É interessante quando a gente pensa em problema. Se você pegar um problema e dar para um jovem resolver, ele vai resolver de uma maneira. Se você pegar um problema e entregar para uma pessoa mais velha, um senhor ou uma senhora, você vai ver que eles irão resolver esse problema de uma maneira, pode ser que bem diferente do que o jovem. E por quê? Porque a experiência, o amadurecimento da vida faz com que a gente possa ver a vida de uma outra maneira e os problemas e as circunstâncias com uma outra perspectiva. Isso vai ser o tempo, um amadurecimento que vai gerar isso em nós. E é por isso que Deus ele permite nós passarmos por alguns problemas ou por algumas aflições para que a gente cresça espiritualmente e que a gente amadureça no nosso caráter e no nosso espírito. Então é por isso que Deus está prometendo para Israel que ele vai livrar, mas vai ser no meio das águas, no meio do fogo, no meio das tempestades. Deus ele vai mover a ação dele sobre as nossas vidas. Então entenda, se você está passando por alguma luta, existe um propósito nessa luta. Você vai passar por essa luta e vai ser uma pessoa muito melhor, muito mais forte e muito mais convicto. Por quê? Deus te chamou. Deus ele te escolheu, ele te salvou, porque tem um propósito. Então não esqueça, Deus tem um propósito com você para esse tempo. E se você permitir, o propósito de Deus vai acontecer e o nome dele será exaltado e glorificado. Deus abençoe um dia de vitória.